Foi em maio de 2006 que o primeiro programa Anjos da Esperança foi ao ar na TV Novo Tempo. E o objetivo era simples: fazer com que a rede Novo Tempo de comunicação pudesse voar mais alto e mais longe, levando a esperança para cada vez mais pessoas. E para isso, precisava de asas mais fortes, asas de anjos. Anjos que decidissem levar uma mensagem de vida, juntamente com a Novo Tempo. Porque nessa época, em 2006, a TV Novo Tempo já existia há 10 anos e a Rádio Novo Tempo há muito mais tempo. Então vidas já estavam sendo transformadas por Deus por meio dessa rede de comunicação. Mas nós queríamos fazer com que cada vez mais vidas, e num espaço cada vez mais curto de tempo, pudessem ser alcançadas. Afinal, quem precisa de esperança tem pressa. Pressa para viver algo novo, algo eterno. E aí, você, anjo da esperança, passou a nos dar asas, nos fez chegar mais longe, nos fez levar mais vida, tendo Deus à nossa frente, e você nos ajudando a voar. Nós começamos a chegar em lugares que nunca imaginamos. Começamos a falar com gente que jamais havia visto ou ouvir falar na Novo Tempo. E a luz começou a brilhar cada vez mais forte, e segue brilhando, e vai brilhar ainda mais, até o dia do retorno de Jesus a essa terra, quando literalmente vamos poder voar para a eternidade. E graças a você, anjo da esperança, muitos seres humanos poderão voar com a gente também. Muita gente vai poder viver com Cristo para sempre, porque você decidiu doar parte do seu tempo e dos seus recursos para fazer com que a Novo Tempo pudesse ser um instrumento de Deus para falar dessa vida eterna disponível a todo ser que respira. O programa de hoje é para celebrar vidas transformadas. Mas o programa de hoje é para celebrar também você, anjo da esperança. Obrigado pelos 15 anos de vida vividos ao seu lado. Nasce um novo dia, o sol se levantou, na sua companhia, eu sinto mais amor, o amor. Nos últimos 15 anos, a Novo Tempo tem vivido milagres ainda mais intensamente. A cada novo dia, pessoas se juntam a nós com o propósito de espalhar a esperança. E desde o início, Deus nos tem mostrado que esse ministério é dele, mas ele usa pessoas comuns como nós para espalhar essa transformação. Um dia eu estava sem sono, aí veio na minha cabeça: vende picolé que vai dar certo. Eu compro a R$1, a 70 centavos cada picolé, e vendo a R$1. Aí eu ganho 30 centavos de cada um. E eu mando tudo, porque eu prometi para Deus que eu ia trabalhar para Ele, que eu não ia querer um centavo do dinheiro da venda dos picolés. Eu acho que a Novo Tempo é importante para todo mundo, mas aí nós precisamos, os irmãos e quem não é irmão também, ajudar para poder chegar a mensagem na casa de todos. E foi assim que a esperança chegou para o Antônio. Ele tinha uma vida liberal, bebia muito e não queria saber de Deus, mas a esposa intercedia por ele. Até que um dia, a Rádio Novo Tempo foi sintonizada em sua casa e a mensagem de esperança falou forte ao seu coração. Aí pensei um pouco, falei: quer saber da coisa? Esse caminho não é meu. Tá errado, né? Eu vou largar a mão disso. Eu senti uma alegria muito grande na minha vida. Mudou muito a minha vida. O maior sonho meu é de ir pro céu com Jesus. Para que a sintonia da Novo Tempo chegasse até esse lar, ela precisou de você, anjo da esperança. Se não fosse o seu compromisso com a palavra de Deus, milhares de pessoas ainda estariam sofrendo e vivendo angustiadas. Mas a mensagem tem chegado e transformado, porque temos você que se uniu à nossa família.
E apesar de sermos nós quem comunicamos, é você que nos leva. Eu sempre tive horta na minha casa. Nós sempre queríamos participar, né, do Anjos da Esperança. E aquilo foi assim crescendo e ele cada vez produzindo mais e vendendo mais. Não é muito, mas ajuda e alguém vai receber a mensagem por causa do Anjo da Esperança. E a mensagem chegou. Há 15 anos, ainda no início dos Anjos da Esperança, a Novo Tempo tinha sonhos um pouco mais tímidos, mas com o passar do tempo, conseguiu expandir os sinais da TV aberta, entrou nos canais por assinatura, espalhou as ondas sonoras da rádio de norte a sul do país, enviou mais de 2,5 milhões de estudos bíblicos impressos e alcançou o Brasil e o mundo com a internet. Através desses meios de comunicação, a Novo Tempo tem se especializado para alcançar diferentes públicos e levar a eles a transformação, como aconteceu com a Patrícia. Eu sou cantora, eu atuo profissionalmente há 11 anos. E eu tive a grande felicidade e bênção de poder trabalhar e continuar trabalhando com alguns dos maiores produtores e músicos ao redor do mundo. Eu estava passando os canais, né? E aí parei num programa, Caixa de Música. Encontrei aquele programa e disse, nossa, que programa é esse, né? Que emissora é essa? Nunca, não tinha conhecido antes. Então, aí eu passei a assistir a TV Novo Tempo através deste programa em específico. A TV Novo Tempo realmente tirou uma venda dos meus olhos, porque eu era uma pessoa que eu tinha contato com a Bíblia, entendeu? Não foi uma coisa assim, não, eu conhecia a Bíblia, eu conhecia a Palavra de Deus, quando eu conhecia a TV, não, eu já tinha contato. E eu não entendi, não enxergava. É uma coisa muito impressionante, você está lendo, você não enxerga, você não entende. E a TV realmente tirou uma venda dos meus olhos. A TV Novo Tempo é diferente de tudo que eu já havia visto, é muito especial. É realmente uma grande emissora com uma grade de diversos programas interessantes e muito bons e que realmente contribuíram para me tornar uma nova pessoa. Obrigado, Anjos da Esperança, por unir as suas mãos com as nossas e proporcionar a bênção de a cada dia chegarmos mais longe com essa mensagem transformadora. A mensagem de esperança. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem,
convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você servir. 2006 foi um ano de mudanças e grandes adaptações para a Rede Novo Tempo. O sonho de crescer fisicamente e expandir o seu sinal de rádio e TV fez com que a Novo Tempo saísse da região serrana do Rio de Janeiro e fosse para o interior de São Paulo, na cidade de Jacareí. Nessa época, quem olhava de fora as instalações da rede via apenas um galpão que antes era usado para armazenar sacos de arroz. Mas como diz o ditado popular, quem vê cara não vê coração. Apesar da nova casa ser muito maior que a antiga, ainda era pequena para os grandes sonhos que moravam ali. Afinal de contas, a Rede Novo Tempo tinha tudo para crescer, mas faltava dinheiro para isso. Foi então que o pastor Milton Souza, na época diretor-geral da Rede Novo Tempo, decidiu expandir o projeto Quero Ajudar, que já era uma iniciativa de captação de recursos da Novo Tempo. Anjos da Esperança foi o nome escolhido para essa repaginação e expansão. A ideia era apresentar semanalmente o trabalho da Novo Tempo e suas necessidades financeiras, oferecendo a oportunidade para que pessoas pudessem fazer doações regulares para o crescimento da rede. O início do projeto Anjos da Esperança foi muito difícil e por algumas vezes a vontade de desistir passou na mente de algumas pessoas. No entanto, o pastor Milton Souza nunca desistiu e, mesmo em meio a um diagnóstico de câncer, lutou até o seu último fôlego de vida para levar esperança sobre a volta de Jesus através da Novo Tempo. O legado deixado pelo pastor Milton Souza, de acreditar plenamente que a Novo Tempo cresceria por meio das doações, foi entregue nas mãos de outros diretores que vieram na sequência. E mesmo em meio à dor do luto, a luta continuou. Com o passar dos anos, o projeto Anjos da Esperança foi tomando corpo. Mais mãos foram se unindo, mais doações chegaram e, como consequência, a Rede Novo Tempo cresceu milagrosamente. Mas assim como a vida, o projeto Anjos da Esperança carrega histórias de alegrias, mas também de tristezas e luto. Ao longo desses 15 anos, perdemos pessoas amadas, desde o pastor Milton Souza até alguns Anjos da Esperança. Mas uma coisa é certa, mesmo com a morte, o legado deles continua vivo em nossos corações. E hoje permanecemos comprometidos em cumprir a missão de levar a mensagem da breve volta de Jesus até o nosso último fôlego de vida. Hoje está sendo um dia muito especial para mim também. Eu estou aí desde o comecinho do Anjos da Esperança. Fui a primeira produtora desse programa. E eu trago com muito amor no meu coração e estou muito emocionada. E tenho aqui do meu lado o pastor Antônio Tostes, que é o nosso diretor. E dos 15 anos do Anjos da Esperança, o senhor está à frente, há 11 anos. E aí, pastor? Pegou a tocha e tem caminhado, e tem visto o Anjos da Esperança crescer, passando o legado. Como é que é esse coração aí, à frente de algo tão grande e especial? Darleide, a emoção é muito grande, uma satisfação imensa. Estava aqui olhando o vídeo, a história dos nossos pioneiros, daqueles que idealizaram este projeto, que sonharam, que acreditaram, entendendo que era um plano de Deus para sustentar a Novo Tempo. Eu fui privilegiado, Darleide, e diga você também, Wagner, de ter vivido 11 anos de transformações a Novo Tempo. O quanto nós crescemos, quanto nós fizemos, quantas pessoas alcançamos, quantos estudos bíblicos enviados. E hoje, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e através de nós,
graças às bênçãos do Senhor e aos nossos queridos doadores, os Anjos da Esperança. Pastor, a gente estava vendo aqui, né, a Darleide comentando que está aqui desde o início. Nós dois não estávamos desde o início, né, pastor? Mas quanta história tem ali, quanta saudade, porque a gente acompanhava a programação da TV. E o vídeo disse, né, que mesmo os que não estão mais com a gente hoje, o legado continua. Que legado continua? O que é que essas pessoas deixaram como marca aqui na Novo Tempo? A paixão por levar esperança. Porque quando nós contamos a história dos Anjos da Esperança, nós contamos uma história de milagres. E muitas das transformações que nós fizemos aqui, dos investimentos que nós fizemos sem ter os recursos, acreditando neste sonho, neste legado, de saber que Deus cuidaria da Novo Tempo, enviando tudo o que precisávamos. Deus enviou talentos humanos, recursos técnicos, os recursos financeiros, os nossos apresentadores, produtores, e Deus também enviou Anjos da Esperança. O Anjo da Esperança, ele traz essa nossa dependência de Deus. Por isso, este legado de acreditar no milagre do Senhor, ele se renova todos os dias quando nós viemos aqui fazer o nosso trabalho. Nós temos vivido tempos bem sombrios, né? Perdendo pessoas queridas por causa da pandemia, pessoas que amamos. E aqui no Anjos da Esperança não é diferente. Muitos dos nossos doadores, pessoas que dedicaram parte das suas vidas, os seus recursos a Novo Tempo, também nos deixaram, vítimas da Covid. E nós, mais do que nunca, seguimos firmes em nosso propósito de comunicar esperança. Tendo isso em mente, o que o senhor diz para essas pessoas que são ali ajudadores nossos, Anjos da Esperança, e que passaram por perdas, mas continuam acreditando na mesma esperança que nós cremos? Nós somos conhecidos na TV como Canal da Esperança e na rádio, né, Wagner, como a Voz da Esperança. E por quê? Essa grande esperança é a esperança da vida eterna, é a esperança do reencontro com aqueles que partiram, a esperança de que o reino que Jesus veio estabelecer, na graça, ele está vivo em nossos corações. E nós compartilhamos isso com força na nossa programação, anunciando esse reino da graça. Mas a nossa grande esperança é o reino da glória. Então, o que nós temos a dizer a você que perdeu um ente querido? A um anjo da esperança, que hoje talvez não faça mais a sua contribuição, que nós seguiremos aqui, anunciando o reencontro. Nós vamos reencontrar os nossos queridos. Eu perdi recentemente a minha querida mãe durante esta pandemia. Mas essa esperança que nós vivemos e anunciamos aqui com força, é a esperança que move a minha vida, a certeza de que vou reencontrá-la. É a grande promessa de Jesus que partilhamos todos os dias. Que lindo. É isso mesmo. E nós queremos compartilhar com vocês a história de uma missionária, Anjo da Esperança, muito amada. Queremos compartilhar com você um pouquinho da história da dona Manuelina. Com você. A minha mãe tinha um caderno de oração. Ela aprendeu isso na Novo Tempo e ela começou a fazer o caderninho de oração. Ela anotava as suas orações, ela escrevia as orações e ela orava por todos, orava pelos oradores da Novo Tempo. Mamãe começou a escrever há muito cedo. E todas as cartinhas dela e todas as orações dela pedindo bênçãos para Novo Tempo. A fé dela foi desenvolvida, ela estava aposentada, ela disse, a minha vida é assistir Novo Tempo, o meu ministério é o da oração. A relação dela é relação de amor, de muito amor e a esperança de o crescimento da Novo Tempo alcançar todas as criaturas. Então, eu estava olhando uns papeizinhos da mamãe. Em 2006, a mamãe já escrevia para Novo Tempo. E sempre colocando o nome dos filhos e pedindo para o crescimento e a proteção da Novo Tempo. E a mamãe sempre foi um anjo da esperança, desde sempre. Eu fazia todos os pagamentos da mamãe, ela recebia todos os boletos dela em casa, e eu ia no banco, pagava. Então, aí a mamãe, ela era uma pregadora, ela era um anjo da esperança.
E depois, quando veio a pandemia, né, a Covid, quando veio, né, o isolamento, foi uma fase assim muito triste, mas também muito rápida, porque mamãe precisou de ficar no isolamento lá mesmo onde ela morava, né? Aí depois eles avisaram, né? Me ligaram. Eu estava em casa que precisava internar a mamãe. Ela estava com um problema, um quadro meio grave, né? Por causa da respiração, pulmão, coração, né? Mamãe hipertensa. Aí a médica decidiu levar a mamãe para UTI, porque a médica entrou no quarto, né? E falou que tinha que levar a mamãe para UTI. Então ela olhou para a mamãe e falou: a senhora sabe quem é esse rapaz que está aqui? A mamãe respondeu: eu sei, é o Toninho, meu filho. Como que a senhora está passando? A mamãe alegre, né? Respondeu: estou ótima. O que a senhora quer? Eu quero ir embora, quero ir para minha casa. Ela criou os 4 filhos desde a infância, respeitando o próximo, respeitando o amor, ensinando a gente a fazer orações. Eu sou a irmã mais velha, eu sou a Regina. Depois veio a minha irmã, Maria Olívia, que nós temos a diferença de 1 ano. E depois passou uma temporada, mamãe engravidou outra vez, aí veio o Geraldo, né? E depois veio o Toninho. E acabou nessa história toda que o meu irmão mais novo, Antônio Tostes, hoje é o diretor-geral da Novo Tempo. Foi tudo muito rápido. Foi 10 horas da noite, o telefone tocou e ela teve que ser levada para a emergência com urgência. E aí fizeram a tomografia, o pulmão dela já estava bem comprometido. E aí foi uma coisa assim, muito rápida. A Covid entrou e ao mesmo tempo ela descansou. Aí, o Toninho lá, eu penso assim, que foi um momento muito doloroso, né? Eu vivo isso e tenho certeza o quanto que o sofrimento foi grande, porque o Toninho acompanhou a mamãe até a porta do elevador, despediu dela, disse que a gente vai se encontrar com ela e estaria esperando por ela, né? E eu sei que ela descansou, ela realmente descansou. E eu tenho a sensação de que eu irei vê-la novamente. Essa é a minha grande emoção, né? A mamãe foi uma pregadora do Novo Tempo e do Anjo da Esperança. Deixou esse legado para a nossa família, não só para a nossa família, para as pessoas que conheceram a Novo Tempo através da mamãe. A mamãe deixou esse legado. A missão da TV Novo Tempo é abreviar a volta de Jesus, é anunciar a volta de Jesus. E a minha mãe aprendeu isso, ela fazia isso. Este era o sonho dela, este era o projeto da vida dela, esta era a razão da sua existência e isso ela fez muito bem. Ela foi realmente uma missionária e ela aprendeu e viveu e morreu nesta esperança. E nós cremos nisso. Minha querida que eu amo, fica aí com Deus, menino. Menino. Dona Manuelina, mãe do pastor Antônio Tostes. Pastor, a gente sabe que assim, uma emoção muito grande. Agora eu não consigo falar. Mas a gente precisava mostrar para as pessoas que nos acompanham que a gente passa pelas mesmas dores que todo mundo ali passa. E que o senhor, que é diretor de uma rede de comunicação, perdeu sua mãezinha. Bem no finalzinho do ano, em tempos de festa, estava lá o senhor, vivendo esse momento tão difícil. As suas lágrimas, a sua história não é para criar sensacionalismo, né, Wagner? Não é para que as pessoas chorem e digam, olha, que sensacionalista. É para sentir a dor. O legado da sua mãe é a missão? Eu só queria dizer da Leide Wagner, e você que está ao nosso lado, que naquelas cartinhas que a minha mãe escrevia, sabe aonde ela aprendeu, da Leide? Assistindo a Novo Tempo. Foi o pastor Fernando Iglesias que disse, escreva cartinhas para Deus. E ela colocou em prática.
E desde então, todos os dias, ela escrevia cartinhas para Deus. E eu me emociono muito da Leide, porque o meu nome estava em todas as cartinhas. Meu Deus. E o nome do Novo Tempo. E tudo que a minha mãe mais desejava, de coração sincero, é ver os filhos preparados para Cristo. Que lindo. E ela sempre me dizia: filho, pregue a palavra do Senhor. E tem Deus sido me deu a assim. honra de estar aqui. Nós soubemos que ela começou a escrever em 2006. Desde 2006 tem o nome da Novo Tempo ali e o nome do pastor Toninho. E 2006 foi o ano que começou Anjos da Esperança. Então, existe toda uma ligação sobre isso. Pastor, é um momento muito difícil e muito sensível que não só o Brasil está vivendo, não só o Novo Tempo está vivendo, o mundo está vivendo. Mas graças a Deus a gente tem uma esperança. O senhor tem uma esperança e antes mesmo de entrar esse vídeo o senhor já disse, né? O meu sonho é reencontrar com ela. E a gente sabe que é só um pouco mais, um pouco mais. Vamos ouvir o Arautos do Rei cantando essa música, pastor? Por favor. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou
de Você viu que o programa de hoje já começou com tudo. A emoção está à flor da pele. Afinal, a gente está falando de seres humanos que se deixam ser instrumentos de Deus para Ele transformar vidas por meio da Rede Novo Tempo de comunicação. E viver uma vida sendo usado como instrumento do Criador é sempre muito emocionante, né, Darleide? Então o programa de hoje vai focar 100% em celebrar esses doadores, os Anjos da Esperança, em compartilhar com você histórias de vidas que têm sido tocadas por Deus e que, em gratidão a Ele, se deixam ser usadas para tocar em outras vidas também. E falando em se deixar ser usado, você já sentiu o chamado para ser um Anjo da Esperança hoje? Já? Então o que você está esperando? Liga para a gente. A nossa missão está completando 15 anos agora em maio. Mas a gente não quer parar por aqui, de jeito nenhum. Ainda existem muitas vidas para serem transformadas. Ainda existe muita esperança para ser compartilhada. Você pode ligar para cá agora. Seja um Anjo da Esperança. Nossos telefones estão aparecendo aí na sua tela e se você já é um Anjo da Esperança, o que você acha da ideia de aproveitar essa festa de aniversário do projeto e nos doar um presente? Afinal, festa tem alegria, tem celebração, tem presente também. Dê o seu presente para Novo Tempo chegar ainda mais longe e para que Deus possa tocar cada vez mais vidas e Jesus volte muito em breve, para não haver mais choro, nem saudade, nem separação alguma. A gente faz agora um intervalo muito rápido. Na volta tem mais Arautos do Rei e você vai acompanhar uma história surpreendente, que lembra inclusive uma história da Bíblia. A gente vai conhecer a Dona Joana. Sou faxineira. E no início da pandemia eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta, fazendo faxina. Aí com o problema da pandemia eu acabei perdendo metade, né, do meu trabalho. Eu fiquei trabalhando só 2 dias e meio por semana. E de repente você começa a pensar assim, o que eu vou fazer para cortar gastos, né? E você corta aqui, corta ali, aí como eu sou Anjo da Esperança, me veio um pensamento assim, vou cortar os Anjos da Esperança. O meu maior sonho era alfabetizar o meu filho. Eu sempre tive isso tudo muito aguçado na minha vida, essa parte pedagógica, mas o João chegou com uma outra proposta na nossa vida, bem diferente daquilo que eu tinha sonhado e imaginado. Percebi que existiam algumas coisas diferentes. Os rabiscos dele eram diferentes, mas isso foi sutil. Quando ele passou para o 1º ano do ensino fundamental, depois do pré, eu senti que algo estava acontecendo com o João, porque existia um sofrimento e o início de uma ansiedade.